Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí para mais uma aula de língua portuguesa. E já estamos aí finalizando praticamente a unidade 3. É isso aí, vamos então agora para a agenda da aula, aula 59.1. Nós vamos ver figuras de linguagem, tá certo? Vamos aí para as habilidades da aula. Nós vamos ter aí durante duas habilidades, certo? Habilidade 1, usar os conhecimentos por meio da prática de análise linguística, expandindo as possibilidades de uso da linguagem e ampliando a capacidade de análise crítica. A segunda habilidade, acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Beleza? É porque nós vamos ter dentro da aula exemplos de literatura. Vamos trabalhar com as figuras de linguagem, certo? Texto atual, adoção de órgãos no Brasil. Texto 1. A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos, rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, ou de tecido, córnea, pele, ossos, válvula cardíaca, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos, como o rim, parte do fígado da medula óssea pode ser feita em vida. Texto 2. Aqui nós temos um texto publicitário. O Brasil bate recorde no número de doadores de órgãos. Aqui nós temos 4.672 potenciais doadores, foram notificados, resultando 1.338 doadores efetivos de órgãos. O Brasil alcançou a maior porcentagem de aceitação familiar da América Latina, com 58%. Em 2014, foram realizados 28 transplantes de pulmão no ferimentos no primeiro semestre. Em 2015, 42. A medula óssea teve o crescimento de 4% na comparação do primeiro semestre de 2015, 1.035, com 2014 de 996. Entre 2010 e 2014, o índice cresceu 43,4%, passando de 9,9 para 14,2 doadores efetivos por milhão de população. Essas doações possibilitaram a realização de 12,2 mil transplantes. Já em relação aos transplantes de coração, o aumento foi de 11% na comparação entre os primeiros semestres de 2014, 156, e 2015, 173. Ok, muito bem. Então aí, né, essa peça aí explicando sobre aí o Ministério da Saúde. Texto 3. O Brasil registrou um crescimento nas doações de transplante de órgão em 2014, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, ABTO, divulgado nesta quarta-feira, 23. Foram 7.898 órgãos doados no ano passado, 3% a mais em 2013. A taxa de doadores também subiu de 13,5 por milhões de pessoas para 14,2 por milhões. No entanto, ficou abaixo da meta proposta pela associação para 2014, que era de 15 por milhões. Além disso, o índice está longe de alcançar o objetivo de 20 doadores por milhões de pessoas até 2017. Para se ter ideia, na Espanha, considerado o país que mais registra transplante, a taxa é de 37 por milhões. De acordo com Lúcio Pacheco, presidente da ABTO, a má distribuição das equipes que realizam transplante pelo Brasil pode ser uma das respostas a esta dificuldade. Segundo o Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Brasileiro de Transplante, há mais de 1.000 equipes preparadas para realizar cirurgias distribuídas pelo Brasil, 400 unidades prontas para atuarem nessa área.
Mas para Pacheco, há uma concentração desse tipo de mão de obra no sul e sudeste, e quase nenhum no norte, nordeste e centro-oeste. Enquanto em São Paulo, há 20 equipes para realizar cirurgia de fígado, o que é muito. Em Minas Gerais, há apenas 3. Em outro estado, não há, explica. Outro problema que dificulta a realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia, medida pela chamada taxa de negativa familiar. O índice em 2014 ficou de 46%, apenas 1% menor que em 2013. Então, o texto 4. A conscientização da sociedade como um todo. Tarefa de longo prazo. Deve ser iniciada nas escolas o Centro Ideal de Formação Integral dos Jovens, incluindo o exercício da cidadania. Neste sentido, a incorporação dessa temática nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino é determinante para se lograr uma atitude crítica que permita o debate e análise dos avanços científicos que influenciam a nossa saúde e determinam o rumo à nossa existência. Afinal de contas, os estudantes de hoje são os futuros médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, biólogos, engenheiros, pesquisadores, técnicos de laboratório, cidadãos, governantes e potenciais doadores e receptores de órgãos, beneficiários da admirável tecnologia dos transplantes. Certo? Na semana que vem? Muito bem, olha só. Então, gente, você achou essa inicial longa, né? Tá, nós combinamos que nós íamos trazer leituras para preparar você para aquela leitura prévia dos textos sugeridos para a prova do Enem, a redação. E exatamente assim, vem, tá? 2 ou 3 textos de apoio, geralmente infográfico, gêneros diferentes. E é o que a gente trouxe para vocês aí agora com essa temática, trazendo 4 textos, certo? Tratando aí dessa temática em relação à saúde, abordando todos ali o envolvimento e ao final o contexto, trazendo esse olhar para o profissional, né? Que aí no futuro serão esses profissionais, tá certo? Então, beleza? Para te ajudar, você quer escrever uma redação sobre isso ou quer escrever sobre a temática, fica tranquilo também, tá? Pode ir fazendo o texto tal, o texto 4, o texto 3, aí você escolhe e vai produzir, tem que exercitar a redação, vou certo? Muito bem, então vamos adentrar exatamente agora no nosso conteúdo, figuras de linguagem. Primeiro, recordar, né? Nós vamos revisar aqui o que são figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são recursos, certo? Então está destacado aí para você já. São recursos usados na fala ou na escrita. Para quê? Para dar maior expressividade à mensagem que você quer transmitir. E as figuras de linguagem são usadas para exprimir de forma e objetivos diferentes os pensamentos das pessoas que escrevem, a fim de comover, a fim de surpreender, a fim de fazer o leitor rir ou sentir algo, né, sobre o que ele está lendo, certo? Então, as figuras de linguagem, elas se dividem em figuras de sintaxe ou de construção, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de som, tá? Esses 4 tipos. E aí a gente vai para as figuras de palavras, certo? Vamos aqui então. As figuras de palavras, elas, como nós já falamos no conceito geral, né, são o quê? Recursos. Você não pode esquecer disso. As figuras de linguagem, elas são recursos, certo? Para quê? São utilizados para produzir maior expressividade à comunicação. E agora, elas fazem parte das figuras, as figuras de linguagem têm as suas subclassificações. Nós vamos falar das figuras de palavras. Essas figuras de palavras, elas consideram também as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe, as figuras de construção. Sintaxe ou construção é só 2 nomes para tratar do mesmo tipo de figura, certo? E as figuras de som, beleza? Então tá, vamos aqui às figuras de palavra.
As figuras de palavras são exatamente metáfora, metonímia, comparação, Catacrese, sinestesia, antonomásia ou perífrase. Ok, tenha calma, nós vamos rever cada uma. Como eu falei, é uma revisão, você já viu no segundão, certo? Mas nós vamos aqui fortalecer. Olha lá, vamos começar por essa figura que é bem legal. A metáfora, ela é utilizada, olha, no seu dia a dia. Tenho certeza que hoje você já falou aí várias metáforas aí para alguém, certo? Vamos aqui então entender mais uma vez. A metáfora, ela é uma figura de linguagem que trabalha por meio da comparação implícita. Ou seja, você usa uma metáfora, usa uma palavra, ela não está expressa explicitamente, ela não aparece, mas subentende-se, tá? Em termos que transformam o sentido denotativo, que é aquele sentido literal, aquele do dicionário que a gente sempre fala, transforma essa palavra do sentido denotativo das palavras em sentido conotativo. Ou seja, passa essa palavra para um sentido figurado, ok? Então vamos aí aos exemplos. Olha só. Juliana é uma gata. Quer dizer que é um animal? Não, né? Beleza feminina. Está fazendo uma comparação, é uma metáfora, né? Lucas é um touro. O que é isso que quer dizer? Que Lucas é forte. Dona Marta é uma flor. Ela é uma planta? Uma flor? Não, quer dizer que Dona Marta é bela, é meiga. Então, a metáfora, né, esse recurso dessa figura de linguagem é para isso, para dar maior expressividade. Ana é fera em matemática, quer dizer que Ana não é um animal, ela é muito boa, né? A personagem do livro tem coração de pedra. O que isso quer dizer? Que ela não tem emoção, né? Ela tem um coração duro, insensível. Pura é um anjo. Quer dizer que ela é bondosa, né? Certo? Muito bem. Agora a metonímia. A metonímia substitui um termo pelo outro. Da mesma maneira que a metáfora estabelece uma relação de aproximação entre os termos. Podem ocorrer de diversas maneiras: marca pelo produto, matéria pelo objeto, concreto pelo abstrato, singular pelo plural, gênero pela espécie, continente pelo conteúdo ou afinidade estabelecida entre duas palavras com conceitos e ideia. Vamos lá. Temos aqui: aquele homem é um sem teto. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem moradia. Beleza? Então, esse sem-teto representa a substituição de um conceito referente às pessoas que não possuem casa. Essa semana, li Machado de Assis. Leu a pessoa, leu o autor, não, amadinho, houve que a troca pela obra, tá certo? Então, vamos lá. A metonímia pode ocorrer de inúmeras maneiras, sendo assim, ou seja, sendo os casos abaixo mais comum. Primeiro Parte caso. pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gato, quer dizer, bois. Causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com o meu suor. Esse suor o quê? É o esforço, o trabalho. Autor pela obra. Li muitas vezes quem? Camões, ou seja, fez a troca do autor pela obra, a obra pelo autor, né? Ai, legal. Muitas vezes a gente fala assim mesmo, né? Fica tão íntimo que a gente não diz, o livro de Camões. Já fala logo o nome do autor, né? Inventor pelo invento. Meu pai me presenteou com um Ford, ou seja, o Ford foi inventor da marca Ford, Henry Ford. A marca pelo produto. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Nescau é a marca,
é o chocolate. E assim em a gente pó. faz com vários produtos, né? Principalmente na Bom bebida, pra eu. né? Na bebida, na comida também, certo? Matéria pelo objeto. Passou a vida atrás de vil metal, ou seja, dinheiro. Din-din. Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos, ou seja, vários cidadãos. Concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça, ou seja, que ela é inteligente. Continente pelo conteúdo. Quer um copo d'água, ou seja, um copo com água. Gênero pela espécie. Os homens cometem barbaridade, ou seja, a humanidade. Ok. Agora, outra figura de linguagem. Vamos aí para a comparação. Já o termo já diz, vai comparar. Então, a ideia de fazer essa comparação por meio dessa metáfora, né? Ela não vai aparecer, ela vai estar implícita, certo? E quais são os termos que você vai utilizar quando você aí for fazer uma produção textual em que você quer comparar uma coisa com outra, uma pessoa com outra, uma ação com outra? Os termos são como, tal qual e tal como, assim. Ok? Então, não vai na comparação ter aí essa comparação explícita, será implícita. Vamos ver então aí. Olha só. Então, na comparação, né, explícita, sempre você vai ter o quê? O conectivo, né? Ó, esperto como uma raposa, apareceu. Diferente lá, se eu fosse fazer essa daqui, transformar numa metáfora, que é uma comparação, mas só que ela não faz uso de conectivo. Esperto, ele é uma raposa, vamos dizer, João é uma raposa, eu estou fazendo uma comparação, mas eu não uso o conectivo, né? Que raposa é o quê? Ela tem uma característica de um animal traiçoeiro. Ok, então vamos lá, refazendo a fala, né? Tá? Nós temos a metáfora, né? Comparação, Implícita. que vai ter aí ela como implícita, né? E nós vamos ter essa figura de linguagem comparação, ela vai estar explícita. E quem vai dar essa condição são esses termos, como, tal, qual e tal, como, assim. Exatamente no exemplo aí da raposa, apareceu o termo ali, ó, como, tá certo? Muito bem. Vamos lá no outro. A vida vem em ondas, como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que já foi será. Nananana. Eita, lasqueira, Lulu Santos, né? É só para trazer um exemplo do gênero música aí, com essa figura de linguagem comparação, usando o termo como. E aí está explícito, tá bom? Beleza. Agora, essa figura de linguagem, que ela é muito legal, eu digo que ela é engraçada, né? Catacrese. Entende-se num primeiro momento como uma metáfora desgastada, certo? Mas por quê? Porque a gente utiliza exatamente ali para dar ênfase quando não temos aí uma palavra certa, né? Para ser utilizada ali, ok? E aí, nesse caso, vamos ver o primeiro exemplo. A asa da xícara está quebrada. Olha só, eu digo engraçado, né? A xícara tem asa? Quem é que tem asa? O ser humano, ou as aves, né? E não esse objeto. Então, a semelhança da forma do pedaço da xícara com uma asa. Exemplo 2. O pé da cadeira está quebrado. Então, a mesma coisa, vai voltando aqui. O pé da cadeira, olha, até pode seguir aí no texto imagético, né? Quem é que tem pé? Não são aí as coisas, mas pessoas, animais, certo? Então, temos a catacrese como uma metáfora desgastada. Vamos para a sinestesia. Então, a sinestesia, olha que legal o nosso texto imagético aí. Foca nesse texto. É legal, né? As cores, olha aí, ó, certo? Ai, até tão legal de ver que dá assim vontade de ficar aí juntinho dessa roqueira com seu pet do lado. Tão lindo, né?
Bom, a sinestesia é aquela figura de linguagem que traz aí uma associação de quê? Das sensações dos sentidos. E aí ela vai misturar os órgãos do sentido, certo? Vai misturar fazendo uma relação aos sentidos de tato com audição, o olfato, paladar e visão. Vai fazer essa mistura desses órgãos aí, certo? E a sinestesia, ela estabelece uma relação entre o plano sensorial diferente e é muito utilizada como recurso estilístico, certo? Então acontece que vai aparecer em vários textos poéticos e musicais. No movimento simbolista, lembra? A sinestesia ela foi muito empregada pelos escritores. Inclusive temos aqui um trechinho. Amargo som da voz. O que aconteceu aí? Olha lá. Olha, paladar e audição. Muito bem. Temos outros exemplos. Aqui um de Essa de Queiroz. E um doce vento que se erguera, punha nas folhas alagada, lustrosa, um frêmito alegre e doce. Outro exemplo agora com Clarice Lispector. Por uma única janela envidraçada, entraram claridades cinzentas e surdas sem sombras. Ok, então você vê que ali, ó, claridades cinzentas e surdas, né? Como pode? Não, né? Aí nós temos mais uma terceira de Mário de Andrade. Esta chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda gosto de mato longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. E Gabriel Miró. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Ok, antonomásia ou perífrase, certo? Essa figura de linguagem pode ser chamada dessas duas maneiras. É a substituição de uma palavra, de uma ou mais palavras, né? Por outra que a identifique. Por exemplo, a cidade da Garoa é o centro financeiro do país. Quando fala a cidade da Garoa, olha só, é o apelido, né? A cidade de São Paulo. Ok, e todo mundo sabe, né, que São Paulo é conhecida exatamente assim, porque a garoa, ela acontece, garoa é aquela chuvinha fininha, né, e aí fica São Paulo, a terra da garoa. Beleza, vamos aí um pouquinho sobre figuras de pensamento que faz parte, né, ela está ali caminhando junto. Vamos ver, nós temos aí o mesmo conceito, dizendo que a figura de pensamento ali, ela serve para dar maior expressividade na comunicação e trabalha com combinação de ideias e pensamento, tá certo? Vamos aí primeiro, temos aí a gradação ou clímax. A gradação, os termos da frase são frutos de hierarquia, elas vão aparecer em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por exemplo, as pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Tá vendo? Então aí a gente tem uma gradação, uma ação após a outra. A gradação ela vai de encontro com o clímax, ou seja, o encadeamento dos verbos se faz na ordem crescente. E por isso trata-se de uma gradação crescente. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram. Se fosse ao contrário, se fosse decrescente, denominada anticlímax, estava longe, hoje perto, agora aqui. Ah, beleza. E prosopopeia ou personificação? Consiste na atribuição de ações, sentimentos, qualidades humanas a objeto, seres irracionais ou seres ou coisas inanimadas. Exemplo. O vento suspirou, olha só, o vento suspira. Então, isso aqui, suspirar, é uma característica humana. Então, o vento suspirou essa manhã. Eufemismo, olha só, é aquela que serve para atenuar o sentido das palavras, suavizando, amenizando as expressões do discurso. Ele foi para o céu, amenizou, em vez de falar, ele morreu.
Ok, agora nós vamos para a hipérbole, né? Aquele exagero. Vamos aí ver que essa figura de linguagem, ela expressa uma ideia de uma forma exagerada, certo? Então aí, olha só, o texto imagético, né? Trazendo aí todo esse suporte para você lembrar, né? Hipérbole, aquele exagero intencional. Lembre-se disso, as figuras de linguagem elas são usadas exatamente para isso, com essa intenção mesmo de dar ênfase, né, naquilo que você quer expressar. Exemplo. Chorou rios de lágrimas. Olha aí, o nosso texto até encheu aí, ó. Exemplo 2. Liguei para ele milhões de vezes essa tarde. É verdade. Você não utiliza isso aí quando está conversando, falando, menino, eu já te liguei 1 milhão de vezes, né? Às vezes só ligou só uma, não é isso? Então, há esse uso da hipérbole exatamente para dar esse exagero na intenção da ação, certo? Litote, perdão. Toda vez eu leio ao contrário. Assemelha-se ao eufemismo, uma vez que atenua a ideia do enunciado mediante a negação do contrário, sendo, portanto, a figura de linguagem que se opõe à hipérbole, ao exagero. Aquela bolsa não era cara. Então, olha só, pela expressão podemos concluir que o locutor enfatizou que a bolsa é barata. Ou seja, a negação do contrário, não é cara. Legal. Paradoxo ou oxímoro, diferentes da antíntese, que opõe palavras. O paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias, tá? Então, vamos lá. Num momento, a gente vê que ela aparentemente é absurda. Olha aí no exemplo. Esse amor me mata da vida. Olha aqui o paradoxo. Certo. Então, a gente vê que, nesse caso, o mesmo amor traz alegrias, que é vida, e tristeza, que é mata, né? Para a pessoa, ok? Então, ideias contrárias, mata e dá vida. Ironia. Produz um efeito contrário com intenção sarcástica, maliciosa ou de crítica, uma vez que as palavras são utilizadas em sentido diverso ou oposto. Ele é um santinho mesmo. Dependendo do discurso do falante, fica claro que a palavra santinho foi usada aí, né, em sentido oposto, ou seja, não tem nada de santo, ele é mal criado. E apóstrofe? Caracterizam-se as expressões de chamamento ou apelo, função que se assemelha com quem? Ao vocativo. Olha. Ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Então, aqui você vai observar a questão do chamamento. Beleza. E aqui a gente tem mais uma que é a antíntese. Corresponde à aproximação de palavras contrárias, que têm sentidos opostos. Não é focado na ideia agora, tá? Focado mesmo no sentido oposto. Vamos ver. O ódio e o amor andam de mão dadas. Olha aí o texto imagético para te ajudar aí, viu? O termo ódio, ele está utilizado ao lado do seu termo oposto, que é o amor, na frase, tá certo? Hora de produzir, o trabalhando gênero. Ah, menino, você achou que você não ia trabalhar não, né? Nós pegamos você de surpresa? Fica tranquilo. O trabalhando gênero vai estar para o seu conhecimento desta aula. Até porque é uma revisão, né? Nós vamos rever figuras de linguagem, todas as classificações, porque terceirão é revisão geral, tá? E aqui, olha só, você vai trabalhar com a catacrese. Então, a catacrese é um tipo de metáfora, né? Ali, metáfora desgastada. E o que você vai fazer com isso, certo? Então, a gente tem a dica aqui para você, as orientações. O professor presencial aí também vai acompanhar você, certo? E você vai pesquisar e vai observar aí as falas das pessoas na sua casa, na escola, em outros ambientes também. Para quê? Você precisa desse momento prévio, para depois você produzir uma lista de catacrese.
Ah, esqueceu? A gente trouxe de novo o exemplo para você, ó. Estamos falando desta figura, ó. O pé da cadeira está quebrado, lembra? Certo? Aí quando você fizer seu trabalho, tiver tudo ok, você vai anexar no seu portfólio, beleza? Muito bem. É isso, né, Madinha? É isso aí. E se você, para acrescentar mais um pouquinho, né, para enriquecer o seu trabalho, você pode fazer um desenho. Por exemplo, sim. céu da boca, legal. coloca a expressão lá em desuso, né, a catacrese, que é a metáfora desgastada. Aí você coloca céu da boca. Qual o desenho que você vai fazer? Né? Você não faz uma boca, aí faz o céu dentro da boca. É a ideia, né? Braço da cadeira. Olha só, braço da cadeira também. Manga da camisa. Olha só. Né? Então você aí, Amadinha, legal a ideia, né? Gostei. Você também gostou? Pois é. Então você tem que ter esse estalo, esse insight na hora que for produzir o seu trabalhando gênero. É tanto que a gente trouxe o texto imagético, né? Você pode fazer também, certo? Pinturas. Ilustração. Né? Ilustração. Quer fazer aí uma catacrese em uma pintura aí? Pode também. Escolha aí qual é o termo que você vai colocar e aí você pode reproduzir em qualquer gênero textual, tá certo? Legal, né? A gente colocou uma lista porque eu sei que você está aí focado no resumo, né, da literatura, então a gente quis te ajudar, mas a professora já trouxe aqui ideia boa. Valeu, muito bom! E assim a gente termina esta aula de figuras de linguagem, certo? E vamos aguardá-los lá na revisão. Valeu? Até lá. Até lá.